Obrigado, presidente Benedita da Silva. Uma honra muito grande ter essa sessão presidida pela senhora, que tem muito fôlego, muita resistência, muita disciplina. É uma das características que eu sempre admirei na senhora. Presidente Benedita, ontem, mais uma intervenção dos Estados Unidos em relação a servidores do nosso país. E uma intervenção bem assertiva. O presidente Bolsonaro, lá em 2013, quando nem sonhava em ser presidente do Brasil, em uma entrevista aqui na TV Câmara, ele já discordava dos mais médicos. E ontem, 2 ex-servidores do Ministério da Saúde tiveram os seus vistos cancelados. O programa Mais Médicos destinou 7 bilhões de reais até 2017. Esses números eu consegui aferir hoje junto com a minha equipe. Desses 7 bilhões, deputado Sargento Faur e deputado Bibo Nunes do Rio Grande do Sul, 5 bilhões e 250 milhões foram destinados à ditadura cubana. Os médicos cubanos que trabalharam no nosso país recebiam 11 mil reais e 8.500 reais, Sargento Faur, ia para Cuba. Era um trabalho que não obedecia às regras de trabalho do nosso país. E o governo do PT sempre foi um governo muito preocupado na perpetuação de poder. Aconteceu agora, recentemente, o maior escândalo de desvio de recurso público, que foram os 90 bilhões de desvio do INSS. Ninguém foi preso, o STF não deu 48 horas para o governo admitir esse erro crasso, esse escândalo, e parece que está tudo bem. 90 bilhões de reais. É mais do que o dobro da taxação que os Estados Unidos está realizando em relação aos produtos exportados para os Estados Unidos. Culpa também do governo que se alimenta dessa disputa política internacional para sua própria perpetuação. E nós ontem tivemos o anúncio do governo que vai destinar 40 bilhões de reais aos setores afetados. Ora, o governo do PT é aquela pessoa que entra na sua casa, destrói tudo que você tem e ele pede a sua conta bancária, vai lá, saca o seu dinheiro e te devolve o dinheiro para ressarcir aquilo que ele destruiu. Então você tem o rombo do INSS, que poderia ter sido evitado, você tem a taxação que poderia ter sido evitada. O presidente Lula, rotinamente, ele destina declarações contra os Estados Unidos, ele se aproxima do Irã, ele se aproxima da Venezuela, ele se aproxima de ditaduras que estão espalhadas no mundo, que querem o fim dos Estados Unidos. Ele sugere uma criação de uma moeda que não é o dólar, enfraquecendo uma economia americana que é 14 vezes maior do que a economia brasileira. O presidente Lula não está nem aí para o povo brasileiro. Se ele tivesse preocupado com o povo brasileiro, ele se preocuparia com a dona Maria, que está lá no Complexo da Maré do Rio de Janeiro, e que se ela ligar para a polícia e pedir socorro, a polícia não vai no Complexo da Maré, porque precisa autorização aqui do STF em relação à medida ADPF 635, que tem que ter uma operação. É um governo que se preocupa com a Palestina, enquanto o povo do Rio de Janeiro está isolado e ilhado em áreas invadidas pelo tráfico de drogas e pela milícia. Os discursos vão muito mais além do que as ações. E fora isso, o IPEA, o Instituto de Pesquisa, divulgou recentemente, na segunda-feira, o aumento que duplicou a população de rua no nosso país. Quem mora aqui em Brasília, eu estava andando aqui nos corredores ontem, e uma cidadã de Brasília viu meu discurso, uma senhora, e falou: Luiz, é isso mesmo, eu moro na Asa Sul e eu nunca vi tantos moradores de rua em Brasília. Tantas pessoas pedindo dinheiro enquanto a gente está almoçando num restaurante. É claro que essas pessoas em vulnerabilidade social têm que ser assistidas pela gente, tem que dar carinho para essas pessoas, mas seja Porto Alegre, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém do Pará, essas cidades tiveram um aumento expressivo de moradores de rua. Não precisa de dados, de números do governo. Quem tem olhos e consegue enxergar a verdade
consegue perceber que o governo Lula é uma catástrofe.